Boa tarde, família Faros. Na verdade, já é boa noite. Muito feliz de estar com vocês em mais um período de celebração aqui. Hoje nós começamos uma nova série e a presença do Senhor veio de uma maneira sobrenatural aqui de manhã. E eu acredito que Ele tem uma porção também para hoje à noite, para essa tarde, para essa noite. Então, eu estou muito alegre, porque essa palavra ministrou muito a minha vida. Antes de eu subir aqui para falar a respeito disso, várias coisas dentro de mim foram mudadas. O Senhor me chamou a atenção para muitas coisas. Então, eu espero que dessa mesma maneira, vocês também possam ser tocados e ministrados pelo Senhor. Amém? Então, o versículo-chave dessa palavra está lá em Romanos 8, versículo 15 e 16. Vou esperar vocês abrirem. Vai dizer assim: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então eu queria orar com vocês nesse momento. Senhor, nós queremos te louvar e engrandecer, Pai, por o Senhor ter nos trazido aqui nessa tarde, Jesus, para falar conosco. Senhor, que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, para que atentamente nós venhamos entender o que o Senhor quer falar. Senhor, que os nossos corações, que as nossas vidas sejam solos férteis para as sementes que o Senhor vai lançar nessa tarde, Jesus. Nós te louvamos pela revelação da sua palavra, Deus, e que o Senhor encontre liberdade para agir como bem quiser aqui, Deus. Amém. Pode se assentar. Hoje nós vamos falar sobre a orfandade. E, segundo algumas estatísticas, mais de 80 mil crianças foram registradas sem o nome do pai em 2020. Cerca de 34 mil crianças estão em situação de acolhimento, ou seja, elas estão em orfanatos, em algumas instituições, mas não têm a presença do pai e da mãe. Esses são dados muito alarmantes e demonstram para a gente o quanto a orfandade ela é uma realidade presente no nosso país. E esses números que eu falei agora, de 34 mil crianças, são as crianças que já estão em lares, já estão em instituições que cuidam delas, de certa maneira. Mas ainda existem milhares de crianças que estão nas ruas, que nós nos deparamos diariamente. E a orfandade, ela não se trata só dessa questão de você ter perdido seu pai ou perdido sua mãe, de não ter a presença física deles. A orfandade, ela pode ser tanto paterna quanto materna, tanto física quanto espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Existem alguns tópicos na nossa vida que são determinados pelo nosso relacionamento com os nossos pais. E olhando esses tópicos, você vai conseguir identificar sintomas da orfandade. E o primeiro deles é a identidade. Todos nós nos parecemos de alguma maneira com os nossos pais. Eu costumo dizer que eu sou a cara do meu pai, tanto fisicamente quanto em características. A gente se parece demais, até em jeito. É muito engraçado, porque eu herdei os genes dele e em toda a minha vida eu fui influenciada por ele. Então, a gente se parece demais. E muitas vezes na nossa vida, a gente vai ter coisas que a gente se parece com os nossos pais, que muitas vezes a gente não vai gostar. Pode ser que você tenha coisas dos seus pais que isso te traga um certo sofrimento. E não é só dessa maneira que a presença dos nossos pais determina a nossa identidade. As palavras que são lançadas durante a nossa vida também são responsáveis por aquilo que nós achamos que nós somos. E um dos sintomas da orfandade dentro da identidade é a crise de não saber quem a gente é. E isso é muito grave, e isso é muito presente na nossa geração. Se você para pensar, nós somos bombardeados nas redes sociais com todo tipo de gente diferente. E também nós nos deparamos com todo tipo de pessoa tentando se encontrar nessas pessoas, tentando se comparar a elas. Porque nunca teve ninguém que falasse, olha, você é amado, Deus te chama para ser dessa maneira. Ele te fez dessa maneira porque Ele ama essas características em você. Então, muita gente passa muito tempo tentando ser outra pessoa. E tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Mateus 3,17, que diz assim: Jesus estava prestes a ser batizado, ele já tinha sido batizado, e ele estava prestes a iniciar o seu ministério. E assim que ele foi batizado,
lá em Mateus 3,17 diz assim: Em seguida, uma voz do céu disse: Esse é meu filho amado, em quem muito me agrado. E então nessa hora, nesse exato momento, Jesus estava recebendo uma palavra do Pai a respeito de quem ele era. Ele era o filho amado. E logo em seguida, depois que aconteceu isso, Jesus vai ser levado ao deserto. Nós conhecemos essa história. Ele vai ser levado ao deserto e lá ele vai ser tentado de diversas maneiras. Mas a primeira coisa que o diabo fala para ele é assim: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ou seja, a primeira coisa que foi questionada era a paternidade de Deus. O diabo chegou para Jesus e falou: se você é mesmo filho de Deus, faz isso aí para eu ver. E isso foi sensacional, porque o pai tinha acabado de dizer: olha, você é o meu filho amado. Ou seja, Jesus estava andando com base em uma verdade. Ele era o filho amado do pai. Então não importa se o diabo chegasse nele e falasse: você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo. Não, ele já sabia, ele era o filho amado. E muitas vezes a gente passa muito tempo tentando fazer várias coisas, tentando agradar muita gente para se aceitar, quando na verdade Deus já está falando: você é o meu filho amado. E você não precisa fazer nada para isso, porque antes de Jesus ir e começar a fazer tudo que ele tinha para fazer, ele já era o filho amado. E isso é uma verdade sensacional. E lá no livro de Tiago 1,18 diz assim: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então isso quer dizer que nós somos gerados no coração de Deus com base nas verdades. Logo, toda e qualquer mentira que foi lançada sobre as nossas vidas não faz parte do nosso DNA, não faz parte do que Deus nos criou para ser. Então a gente tem que rejeitar tudo aquilo que foge das verdades de Deus a nosso respeito. Porque aqui está falando, e eu acho isso sensacional: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então não importa o que os seus pais lançaram sobre vocês, não importa as palavras malditas, as palavras de que talvez você não fosse conseguir fazer alguma coisa, de que você não era ninguém, de que você não era amado. Aqui está falando que Deus, ele te gerou com base nas verdades dele. Então você já é um filho amado. E é sobre essa verdade que você tem que pensar todos os dias. Todos os dias, quando mentiras vierem sobre você, quando você se deparar se comparando com alguém, quando você se deparar pensando quem eu realmente sou, lembre que antes de tudo que você pode ser, você é o filho amado de Deus. E isso é fora de série. Então, nenhum tempo difícil, nenhuma derrota ou vitória, ou nenhuma circunstância, ela é responsável por determinar quem você é. Antes de fazer ou ser qualquer coisa, você é o filho amado. E o próximo tópico é relacionamento. A maneira como nós lidamos com os nossos pais, a convivência que nós temos com ele, vai ser as primeiras impressões que nós temos a respeito das coisas. Logo, condutas contrárias, qualquer uma desses tipos de conduta, vão influenciar a gente na maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Se você sempre viu na sua casa o seu pai se relacionando com a sua mãe ou com o seu irmão de uma maneira, pode ser que você ache que essa seja uma maneira certa. Ou não, pode ser que você se retraia de uma tal maneira, pela maneira que você era tratado dentro de casa, que você não consiga se relacionar bem com as pessoas. E lá no livro de João, capítulo 5, versículo 19, vai dizer assim: Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Então, dessa maneira, Jesus estava dizendo: eu só faço aquilo que eu vejo o pai fazer. Logo, ele estava colocando Deus no lugar de influência, no lugar de, se eu preciso decidir qual posicionamento tomar, se eu preciso saber por onde eu tenho que caminhar, o que eu tenho que fazer, eu tenho para quem olhar. O Pai, Deus, Ele é a maior influência e o maior exemplo que nós podemos ter. E Jesus indica isso: eu só faço aquilo que o meu Pai faz, eu só me comporto como o meu Pai se comportaria. E isso é sensacional. E na Bíblia vai ter um exemplo de uma pessoa que ela seguiu o ciclo da conduta da maneira que ela foi criada. E lá em Juízes 11, versículo 1 e 2 vai dizer assim: era então Jefté, o Gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhes disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Jefté vai ser descrito como um homem valoroso na Bíblia, mas logo em seguida você vai ver
que existe uma descrição a respeito dele, e essa descrição não vem em vão. Vai falar que ele era filho de uma prostituta, ou seja, ele já tinha um histórico muito pesado em cima dele. As pessoas já viam ele com olhos maus. Então Jefté é levado à casa do pai dele, que era Gileade, coincidentemente o nome da cidade. E depois ele vai ser expulso da casa do pai dele pelos irmãos, ou seja, ele se torna órfão. Já não bastasse ele ser caluniado na cidade por ser filho de uma prostituta, agora ele provava de uma paternidade fraca, de um pai que foi omisso e permitiu que os irmãos expulsassem ele de casa. Então, Gileade vai formar sua própria família e ele vai fazer um voto com Deus. Lá em Juízes 11, 30 e 31 vai dizer assim: e Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor. E eu oferecerei em holocausto. Ou seja, ele falou assim para Deus: Deus, se eu for para a guerra e for bem sucedido, a primeira pessoa que sair da minha casa eu vou oferecer em holocausto. E eu escutei essa palavra tantas vezes, mas da última vez que eu ouvi, eu pensei, cara, ele colocou a casa dele em risco para que tivesse um sucesso na guerra. Naquele momento, ele tinha dois fatores. Ele tinha a guerra, que era a área profissional dele, e ele tinha a família. E naquele momento, ele escolheu arriscar tudo que ele tinha em casa para vencer a guerra. Ele priorizou naquele momento a guerra em frente a qualquer uma, porque quando ele fala assim, a primeira pessoa que sair da minha casa, quem está na casa dele é a família dele. E quando você continua a história, você vai ver que a filha dele foi a primeira pessoa que saiu da casa ao encontro dele. E, meu Deus! E aí vão existir diferentes pensamentos teológicos a respeito do que aconteceu com a filha dele. Se ela foi realmente morta, oferecida em holocausto, se ela só não foi dada em casamento, se ela não teve filhos, isso não importa. O que importa é que ele não priorizou a família dele. Ele priorizou o sucesso profissional frente à casa que ele tinha que zelar. Então você vê a história se repetindo novamente. Jefté teve um pai fraco, um pai que não priorizou ele, priorizou os outros irmãos e permitiu que ele fosse mandado embora. E agora ele é um pai, e da mesma maneira, ele coloca a filha de lado, as necessidades dela, os sonhos dela, quem ela era. E se você pensar, isso não é uma história antiga, é um tópico que fica para trás. Quantas pessoas hoje que você não conhece que se sentem rejeitadas frente ao sucesso profissional dos seus pais? Quantas pessoas, quando a gente era criança, colegas que você via que quase não tinham contato nenhum com os pais, porque eles estavam sempre trabalhando. E eu não estou dizendo aqui que os pais não podem trabalhar, essa não é a questão. A questão é prioridades. O que nós estamos priorizando hoje? O que os pais estão priorizando hoje? Jefté optou por priorizar o sucesso profissional e ele perdeu uma das coisas mais importantes que ele tinha. E então ele deu continuidade a um ciclo de relacionamentos ruins com base naquilo que os pais deles tinham feito. Mas aí você vai falar, Isadora, você está me dando um exemplo ruim, eu queria um exemplo do que deu certo. E hoje de manhã, depois que eu preguei, eu lembrei de uma história muito perto de mim, de uma pessoa que também passou por isso, mas que deu certo. Algo que acontece também, que é muito frequente, é a questão da gente ligar a nossa referência de pai terreno com a maneira que Deus pode ser. E isso é algo muito forte.
Sabe, se talvez você teve um pai muito rígido, um pai muito bravo, que não se preocupava com você, talvez você pense e enxergue Deus dessa mesma maneira. Isso é um problema muito grave, porque todas as vezes que você tentar se aproximar de Deus, você vai lembrar da sua referência de pai, então você não vai querer chamar Deus de pai, porque tudo que você sabe a respeito de um pai é um pai mau. E isso não é verdade, e eu fui muito exortada por essa verdade, porque a Bíblia vai falar que Deus ele não é homem para mentir. Logo, se Deus te prometeu que Ele jamais te deixaria, Ele não vai te abandonar. Ele é um bom pai, Ele é um pai presente. Também fala que Ele não é filho do homem para se arrepender. Logo, Ele não se arrepende de ter criado a sua vida, mas todos os dias Ele zela por você. Ele tem estado com você desde o ventre da sua mãe, e isso é muito precioso. Então, Ele não é filho do homem, nem homem para mentir, nem para se arrepender. Logo, ele não é, a gente não pode fazer essa comparação, não pode transferir essa carga que a gente tem com o nosso pai terreno para Deus, porque Ele é um bom pai, Ele é um bom pai, e Ele precisa ser visto com esses olhos. E o próximo tópico é a respeito da herança. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 12, diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E um exemplo que eu gosto muito de herança é a respeito do filho pródigo. A gente tem falado muito dele porque é uma parábola que você consegue te retirar muita coisa. E o filho pródigo foi esse filho que o pai, ele pede a herança para o pai, vai embora, gasta tudo, se arrepende amargamente do que fez e volta para ser servo. Mas o pai recebe ele de braços abertos, faz uma festa, mata um boi. E nesse momento aparece o irmão mais velho. E o irmão mais velho aparece para o pai e diz assim: eu estive aqui o tempo todo, trabalhei muito e nunca ganhei uma festa, nunca ganhei nada. Ele saiu, fez tudo errado, voltou e ganhou uma festa. E parafraseando, o pai vai dizer: tudo que é meu sempre foi seu, mas você nunca acessou isso. E essa é uma verdade tão séria, que tem que exortar a nossa vida. Porque eu fiquei pensando nisso, né? E eu de manhã até citei um exemplo que é bem verdade. Eu sou filha mais velha e eu tenho um irmão, que é o Ramon. E a gente cresceu junto e eu nunca fui de pedir nada, porque eu não queria incomodar os meus pais, eu não queria dar gastos para eles. Eu não queria que eles gastassem dinheiro comigo. Eu pensava, não, é melhor que eles paguem as contas, é melhor, eles têm coisas mais importantes para fazer, para gastar, do que gastar comigo. Mas já o Ramon, ele pedia tudo, gente. Ele pedia brinquedo, ele pedia comida, ele pedia atenção. O Ramon sempre foi de pedir. E eu sempre fiquei muito brava, gente. Sempre fiquei muito brava, porque como esse menino é pidão, meu Deus. Mas quando eu vi essa palavra, Deus me exortou de tal maneira, eu fiquei pensando, o Ramon é muito mais filho do que eu. Porque eles são os nossos pais. Então, ele sempre acessou os direitos de filhos. Todas as vezes, eu quero isso, eu quero comer isso. Ele ia lá e pedia. Eu quero vestir isso, ele ia lá e pedia. Ou seja, não é porque os meus pais nunca não quiseram dar as coisas para mim, porque eles dão as coisas, né? Mesmo que eu não peça. Mas é porque eu não pedia. E várias vezes eu liguei esse mesmo comportamento a Deus. Eu pensava, não, eu não vou pedir isso para Deus. Eu não quero que ele se sinta incomodado. Tipo assim, tem outras coisas muito mais importantes. Tem causas muito mais importantes do que a minha. Então eu não vou pedir isso para Deus. Eu não vou falar isso para ele, porque Deus é Deus, né? E eu ficando pensando, Deus vai cansar. Não. Então, eu transferi essa imagem e eu deixei de acessar várias coisas que Deus tinha para mim. Sabe, essa herança de vida abundante, de senso de propósito, porque eu estava pensando, não, Deus está cuidando de outras coisas mais importantes. Eu vou ficar aqui, você é a serva boa, fiel, bem quietinha, mas não vou pedir nada. Ou seja, eu deixei de acessar, igual esse filho mais velho, imagina, ele chegar a essa altura da vida e pensar, nossa, até aqui, quantas coisas eu podia ter vivido, quantas coisas eu podia ter usufruído e não usufruir. Sabe, se a gente parar para pensar, quantas coisas a gente já não herda dos nossos pais, sabe? Quantas palavras, quantas coisas a gente herda que não são do nosso sagrado, são coisas ruins, mas existe um Deus que morreu para que nós tivéssemos vida eterna, para que nós tivéssemos uma vida abundante. Essa herança já está ao nosso acesso. Então a gente não pode perder tempo não vivendo isso, não usufruindo disso, não sendo esse filho mais velho, que depois de muito tempo, depois de muitos anos, ele percebeu tudo que tinha perdido, sabe? E essa palavra é sensacional. E na época que, o versículo de Romanos que eu li inicialmente, na época que ele foi escrito, os escravos não podiam chamar ou usar o termo Abba,
eles eram proibidos disso. E eu fiquei pensando que talvez a gente está tão preso nessas realidades que eu citei, sabe, nessas crises de identidade, nesse distanciamento de Deus, nessa coisa de transferir a imagem do nosso pai terreno para Deus, que a gente está tão distante dele, tão preso, que a gente é como esses escravos daquela época, que não conseguiam nem chamar Deus de pai. Jesus veio e falou: quando vocês forem orar, orem, Pai nosso que estás no céu, sabe? E essa é uma verdade sensacional, porque nós somos chamados para a liberdade, nós não estamos presos. Existe uma verdade, que nós somos livres. Então existe um poder que nos permite, existe um acesso que permite que nós chegamos ao Pai e possamos chamar Ele por Pai. Não como o Pai que nós já conhecemos, mas o Pai que é bom, que sempre esteve conosco, que nos gerou em suas verdades. É sobre isso que Ele está falando. E eu achei sensacional, porque eu estava estudando e Deus estava falando muita coisa comigo, né? E estava pensando assim, você pode ter perdido a comunhão com seus amigos, você pode ter perdido a comunhão com a igreja, com tantas coisas. Mas hoje o convite que está sendo feito não é para você voltar para esse espaço físico, assim, mas é para você vir para o pai da casa, independentemente das pessoas ao redor. Deus te chama para vir de encontro a Ele, Jesus te chama para vir de encontro a Ele. As outras coisas Ele vai transformar, as outras coisas Ele vai restaurar. O que importa é que o Pai está de braços abertos, sabe? Enquanto a gente fica criando desculpa para não voltar, criando desculpa para não chamar Deus de Pai, Ele está preparando uma festa, igual o pai do filho pródigo. Ele estava à espera do filho de braços abertos, pronto para fazer uma grande festa. E Jesus é a mesma coisa, sabe? Enquanto a gente fica se preocupando, mas eu vou voltar, eu fiz tanta coisa de errado, sabe? Minhas vestes estão sujas, o meu coração não é mais o mesmo, o que vão pensar de mim, sabe? A única coisa que importa é que o Pai está te esperando. A única coisa que importa é que Ele vai limpar as suas vestes. Ele vai te religar com a sua família, Ele vai te religar com a sua igreja, com onde você estiver, com as pessoas que você se desligou. Mas tudo começa com o Pai, tudo começa com o Pai da casa. E também tem um tópico muito importante, é sobre os pais que rejeitam a paternidade. E quando eu estava pensando nisso, eu estava pensando na nossa realidade já sendo igreja. Nós trazemos pessoas para cá, nós cuidamos dela para que elas aceitem a Jesus, para que elas sejam batizadas, mas a partir desse momento, o que acontece com elas? Sabe, quando a gente fala que as pessoas são batizadas, a gente fala que elas morrem e nascem de novo. Então, nessa lógica, é como se elas fossem crianças novamente e precisassem de nutrientes, precisassem de cuidados, de mais atenção, para que elas aprendessem primeiro a andar, a caminhar, a se desenvolver, até que se tornassem pais novamente. Porque pais criam filhos para serem pais. Então, quando eu estava formando esse tópico, eu fiquei pensando a respeito disso de nós como igreja. Porque o Senhor também nos chama para ser pais e mães e suprir essa orfandade espiritual. A gente não pode só trazer as pessoas e largar elas. Elas precisam de cuidados, elas precisam de referencial. E lá em Lucas 1,17 vai dizer assim: irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. E essa verdade, ela é real dentro de nós. A gente precisa ser exortado, a gente precisa ser sensível àqueles que são órfãos, porque nós temos recebido de um alimento sólido, um alimento duradouro, e existem muitas pessoas com fome, sabe? Pessoas que precisam que você pegue na mão delas e caminhe com elas, e guie, faça aquilo que um pai não fez, que uma mãe não fez. Nós temos essa capacidade, Jesus nos capacita para isso, Jesus nos empodera a isso. Sabe, eu gosto, Elias, um exemplo também muito usado por nós aqui. Elias pegou Eliseu e eu fico pensando, nossa, que da hora, porque depois Eliseu fez o dobro que ele fez. Fez o dobro que ele fez, ele teve a paciência de pegar alguém, de andar, você vai andar comigo agora, para onde eu for, você vai. Quando eu sentar à mesa, você vai sentar à mesa comigo. Quando acontecer um milagre, você vai estar lá olhando e você vai andar comigo para onde eu for. Sabe, isso é ser pai, isso é criar filhos para serem pais também, porque logo depois que ele é levado aos céus, no exato momento que ele é levado, Eliseu continua o legado que foi parado ali. Então, essa verdade tem que exortar os nossos corações. E, mediante a tudo isso que eu falei, sabe, eu não sei se hoje você se identifica com um filho que sente a falta do pai, ou se talvez você é o pai que se sente ausente para com o seu filho, mas existe uma verdade que é certa. Lá em Isaías
capítulo 43, versículo 18 e 19, vai dizer assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ou seja, talvez muita coisa tenha acontecido, talvez você tenha sofrido demais, ou talvez você tenha sido a pessoa que fez alguém sofrer. Mas aqui nessa palavra está dizendo que Jesus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. Ele é capaz de reconciliar pais com filhos, e Ele é capaz de suprir toda necessidade paterna. Sabe, Ele está dizendo: eu sou o pai que você precisa. Se existem feridas dentro de você que foram causadas por uma referência ruim de maternidade ou paternidade, eu sou a cura que você precisa. Eu sou a referência que você precisa. Se você precisa de uma resposta a respeito de quem você é, eu vou te dizer que você é meu filho amado, que eu sonhei com você. Se você é jovem, olha, jovem, eu vejo vocês fortes, sabe? Então, existe palavras de identidade através de Deus. E Ele está falando, se é um referencial que você precisa, se você precisa de alguém para olhar, para saber o que fazer, eu também sou essa pessoa. Ele é um bom pai e Ele é a resposta para toda a orfandade que eu falei aqui. Então, se hoje você é um pai, Deus, Ele quer te ensinar a como ser um pai que influencia o filho de uma maneira boa, um pai que supre todas as necessidades nesse sentido. Se você é um filho, Deus está falando, eu posso ser o seu pai, eu posso suprir todas as suas carências que até hoje você sofreu tanto. Ele está fazendo algo novo. Esqueçam o que se foi e olhem agora para o que vai acontecer, porque Ele pode fazer. Amém? Eu queria que vocês se colocassem de pé para que nós pudéssemos orar nessa tarde e noite. Enxergar Deus como Pai me fez entender exatamente por que eu nasci e o que eu tinha que fazer. Então hoje, aonde a nossa voz chegar, onde essa mensagem chegar, o maior desejo do coração de Deus é que você possa estar aberto para ser sincero com Ele. Se existem feridas dentro dos corações, Deus quer curar. Se existe um vazio a ser suprido, Deus quer suprir. Mas Ele exige essa sinceridade dos nossos corações para confessar aquilo que está dentro de nós. Se nós representamos uma paternidade negligente ou ruim, é necessário que nós levamos isso ao Pai. Se hoje nós somos filhos, que nós precisamos dEle, nós precisamos de Jesus, nós precisamos confessar isso, precisamos ser sinceros. Deus, essa questão me impede de ser filho. Deus, eu não consigo saber quem eu sou, ou eu estou preso no meu passado, naquilo que o meu pai fez para mim. Deus quer ouvir isso hoje de você, porque quando as palavras saírem da sua boca, Ele vai encontrar liberdade para agir dentro do seu coração. Senhor, nós estamos aqui, Jesus, e nós te louvamos porque o Senhor é um bom Pai, Deus. O Senhor é um bom Pai. Senhor, que o Senhor venha alcançar agora, Pai, as pessoas, cada casa que está acompanhando o culto, cada pessoa que está aqui, Jesus, nesse ambiente. Pai, que ele possa ser tomado por essa atmosfera de paternidade, que as verdades do Senhor como Pai, as verdades na qual o Senhor gerou as nossas vidas, Jesus, venham sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso coração. Pai, que todos os bloqueios, Pai, que todas as mentiras que foram lançadas sobre nós caiam por terra, mas as verdades, Pai, do Senhor reinem sobre as nossas vidas, Jesus. Que não existam barreiras, mas facilitadores entre nós e o Senhor como filhos, Jesus. Pai, que tudo aquilo que a gente se comporta com base na orfandade, com base nesse espírito, Jesus, tudo aquilo que a gente se move com base nisso, Senhor, seja mudado. Que essa verdade, muito mais do que entrar nos nossos ouvidos, se torne um estilo de vida no nosso coração, de sermos chamados filhos de Deus. Pai, porque nós somos adotados pelo Senhor, e o Senhor nos amou de tal maneira, Deus, que mesmo não merecendo, o Senhor nos fez filhos. Pai, filhos amados, filhos desejados, no qual o Senhor zela diariamente por nós, Deus. Então que a cada manhã nós venhamos nos lembrar que nós somos filhos amados do Senhor, no qual o Senhor nos gerou em suas verdades, e nenhuma mentira de que nós somos ninguém, Pai, vai reinar sobre nós. Nenhuma mentira de que nós não temos propósito vai reinar sobre nós, porque o Senhor está conosco e o Senhor nos chama de filhos amados. Nós te louvamos, Deus, o Senhor é um bom Pai.
Amém.